Será que inferno existe? Será que quando nossos avós, nossos pais, pessoas mais velhas falavam: cuidado, menino, isso é pecado, desse jeito você vai para o inferno. Cuidado, menino, não pode fazer isso é pecado. Isso daí vai te levar para o inferno. Ou então até mesmo a imagem do diabo. Será realmente que existe essa dimensão onde causa tanto medo e tanta curiosidade ao mesmo tempo às pessoas? Vamos falar hoje sobre a espiritualidade sem dogmas e trazendo para vocês a verdade sobre o inferno. Será que ele existe? Vamos falar um pouco sobre ele? Seja muito bem-vindo, meu nome é Fernanda, vocês estão no De Papo com Além. Se faz sentido para vocês esse tipo de conteúdo, se traz para vocês informações que vocês gostam, curte aqui esse vídeo, compartilha com as pessoas que você conhece, que também vai aí ganhar conhecimento, autoconhecimento e vai conhecer um pouco mais sobre a real história da espiritualidade, fora de dogmas, fora de religiões. Então vamos lá para mais aprendizado? Muito se falava, né, na antiguidade, principalmente ali em média da idade medieval, onde realmente eram trabalhado o cristianismo, né, dentro da Igreja Católica. Então foi criado a imagem ali do inferno para que as pessoas acreditassem que você, né, seria punido como uma forma de punição se você não servisse, por exemplo, as regras morais da igreja, as regras morais dentro de uma religião, ou até mesmo para ter ali um controle de poder sobre as pessoas, é onde os grandes aí que lideravam, né, os grandes líderes, eles utilizavam dessa força onde eles tinham ali e criaram ali a ideia de que existia um inferno, de que existia o pecado para dominar as pessoas, porque as pessoas tinham medo disso. As pessoas, muitos inocentes, né? Quantas mulheres principalmente não foram queimadas vivas na fogueira por conta de exercer a sua paranormalidade, porque exerciam a sua mediunidade, só que eles demonstravam isso para as pessoas e para a população como se fosse algo pecanoso, né? Algo de pecado, algo que era não era aceito na época. Ou seja, tirava ali a liberdade da pessoa de exercer os seus superpoderes. Eu tenho até um vídeo falando que todos nós temos superpoderes. Todos nós, se trabalharmos e estudarmos sobre a espiritualidade, não vinculada a religiões, mas sim ao seu cuidado pessoal, você tem as condições de desenvolver habilidades e características e também você consegue lidar com a sua paranormalidade, você consegue colocar em prática os seus superpoderes. Mas era isso que lá já antigamente, né, em outras décadas, eles queriam podar, eles sabiam que existiam. Aliás, isso sempre existiu. Nós somos paranormais, nós somos médios, não somente nós, como até os animais. Todos os seres humanos, todos os seres vivos são paranormais. Nós temos intuição, nós temos outros tipos de paranormalidades que podemos utilizar ao nosso favor, né? Se nós ali trabalharmos e estudarmos sobre isso. Então, olha que bacana. Então, eu trago aqui para vocês uma visão libertadora, onde lá atrás, muitas mulheres, né, foram queimadas injustamente porque elas tinham essa facilidade de lidar com a magia, elas praticavam os banhos medicinais, banhos de cura, banhos energéticos para trazer mais vibração e mais magnetismo para sua vida. Elas não faziam ali algo para atrapalhar, sabe, ou para fazer o mal ao outro, mas a igreja, ela trouxe essa ideia, né, para as pessoas para tirarem o poder, porque aquilo era algo muito desafiador e muito arriscado, que levava em conta que se todos praticassem
o seu empoderamento, os seus superpoderes, a sua intuição, magias, vocês seriam muito prósperos. Aliás, vem daí a causa no qual a gente vem vivendo dentro de uma matrix humana que ainda acredita que para ter algo você precisa sofrer, para ter algo você precisa lutar, e nós não estamos aqui para sofrer e nem lutar. É só a gente se dedicar ao nosso autoconhecimento, ao conhecimento da metafísica, da física quântica, para a gente saber atrair para a nossa vida, né? Saber entender sobre a lei da atração, como que faz esse manuseio, né? Como que eu lido com essa energia para atrair para minha vida tudo que eu desejo. Mas essa situação, essa questão da lei da atração, eu também tenho um vídeo aqui no meu canal, caso vocês queiram aí ser magnetizados, serem pessoas mais atrativas, pessoas que onde chegam chamam a atenção, mas não em questão de você querer mostrar a sua beleza, mostrar, mas sim de você se empoderar no mundo, de você atrair pessoas mais corretas para sua vida, pessoas mais éticas, de você atrair experiências bacanas, viver experiências imensuráveis que nem você nunca imaginou. Então, olha que bacana. Então, voltando para a Idade Média, essa ideia do inferno já existia lá atrás justamente para tirar esse empoderamento das pessoas e fazer com que a população ficasse ali nos pés dos líderes, tanto os líderes religiosos como líderes políticos, para que entendesse que teria que ali agir moralmente da maneira que eles desejavam. Era uma maneira ali de manter as pessoas no cabresco, né? Onde até hoje, e vai aí muitos e muitos e muitos anos e milhões de reencarnações para diluírem essa ideia de que existe o pecado, de que existe o moralismo dentro das religiões, que é necessário você agir assim, senão você vai para o inferno. Então, os nossos avós só nos passavam aquilo que eles aprenderam, né, que já estava implantado dentro da nossa sociedade, da matrix humana, dentro da consciência humana. Então, isso vão aí muitas e muitas reencarnações para serem diluídas e as pessoas terem consciência. Esse é o meu intuito, né, desse canal, de levar consciência para as pessoas que nós somos livres, que não existe pecado, né? Existe sim ética. Você está vendo a sua vida como ética? Você está agindo dentro da ética? Você é uma pessoa que coloca aí na sua vida a questão da verdade? Então tá tudo bem, não existe pecado. Para muitos também, né, dentro do moralismo, foi criado aquela ideia de que aquele fulano vai pagar pelo que fez. Eu sei que vai ter a volta divina, eu sei que Deus vai fazer algo, né? Vai agir com justiça em relação a essa pessoa. É outro engano. Que infelizmente, né? Se fosse assim, quem fizesse todo o bem a todas as pessoas estaria riquíssima, estariam muito bem financeiramente, seriam pessoas muito prósperas, porque são pessoas muito merecedoras, porque fazem muito bem para o outro, mas esse é o erro. Não é dessa maneira que acontece. Assim também acontece com muitas pessoas que fazem um mal assim, também imensurável, e que não acontece nada com aquela pessoa, né? Ele não tem realmente ali o pagamento divino conforme se acredita dentro das religiões que foram ali implantados dentro da nossa consciência. Se a pessoa ela não tem ali o arrependimento, ele não vai pagar divinamente ou espiritualmente por isso. Ele vai viver a vida dele muito tranquilo. Aliás, né, nós temos aí provas de todos os dias, tanto aí dentro de todas as condições da nossa vida, condição social, política, econômica, enfim, a gente vê a desigualdade. E se fosse realmente verdade que aqui se faz, aqui se paga, não teria tanta desigualdade assim. Mas isso é um papo para
um outro vídeo que eu também já falei sobre isso. Então, olha que bacana, né? Eu venho trazendo várias aulas que uma complementa a outra. Então, se você gosta de estudar e gosta de entender um pouco mais sobre você e sobre a sua condição atual, como que eu posso mudar, como que eu posso me tornar melhor, né? Como que eu posso ter uma consciência mais lúcida diante da vida e ter acertos e ter um caminho mais iluminado, ter uma espiritualidade perto de mim para me amparar, para me impulsionar, então você está no lugar certo, porque esse canal foi criado para isso. Então, o que existe de verdade é umbral. Umbral é um plano astral, né, bem denso, que praticamente todas as pessoas que desencarnam vão passar por esse umbral. Porque o umbral nada mais é do que um local, né, criado para você, como que eu vou dizer ali, você tirar a densidade do seu corpo, você se desprender de coisas que não é mais necessário, como por exemplo, pessoas que são muito materialistas aqui na Terra, que quando falecem acabam tendo ali a dificuldade do desprendimento da sua casa, dos seus bens, né, de coisas que você deixou, que você era tão apegado e que não faz mais sentido. Lá no plano astral você não vai precisar mais disso, pelo contrário, você vai ter um nível de aprendizado, de evolução. Aliás, tanto aqui quanto lá, nós estamos numa constante escola de conhecimento. Então não adianta, não tem o porquê você ficar preso à besteira de materialismo. É claro que aqui na Terra a gente tem a necessidade, né, para o nosso bem-estar, e não é pecado também querer dinheiro, não é pecado querer riqueza, não é pecado querer prosperidade. Pelo contrário, essa foi mais uma ideia criada dentro da religião para nos tirar o poder, para sempre ficar ali na dependência e nos pés das pessoas que eram líderes, né, que já vem lá da Idade Média. Então isso, ó, foi tempos e tempos implantado, vindo de família a família, de sociedade a sociedade, de reencarnação a reencarnação. Isso foi impulsionando cada vez mais e é o que muitos acreditam até hoje, mas que não é real, que nos leva para um caminho que não vai trazer para a gente prosperidade. Não é pensar que eu preciso lutar, eu preciso ser guerreiro, eu preciso sofrer para suar, para ter dinheiro. Não, o que você precisa é você estar dentro da sua verdade, fazer aquilo que você entende como verdade, como ética, sem passar a perna em ninguém, sem querer, sabe, tirar o lugar do outro, porque aqui tem lugar para todos, desde que você consiga mostrar o seu brilho para o universo. É isso que eu falo. Você sabe ser magnético? Inclusive eu gravei um vídeo essa semana falando sobre isso. Então, mais um ponto bacana aí de se trabalhar. Quando a gente eleva a nossa consciência para a lucidez, para uma consciência mais livre, você consegue enxergar o quanto você pode ser próspero. Então, o umbral, ele é uma dimensão muito densa, onde a maioria, né, de nós, quando falecemos, é necessária a passagem pelo umbral para cura, para desprendimento, para você tirar a roupagem aqui dessa encarnação, porque aqui nós estamos num plano denso. Então, para a gente se elevar e para a gente ter acesso a dimensões mais leves, dimensões mais sutis, é necessário a gente arrancar a roupagem. E roupagem que eu estou falando nesse sentido é realmente se desprender do materialismo, se desprender do fanatismo. Tem pessoas aqui encarnadas que são muito fanáticas, né? São fanáticas de religiões, são fanáticas por pessoas, são fanáticas por apegos materiais. O dinheiro, a prosperidade, a liberdade financeira é muito boa, mas tudo tem que ter uma balança, né? Tipo assim, por que eu quero, sei lá, 500 casacos? Você vai utilizar de 500 casacos? Aí já foge um pouco do que é bacana, né? Do que o dinheiro pode te trazer.
sempre a gente tem que ter a visão do dinheiro para nos proporcionar a liberdade, porque dinheiro é liberdade. Dinheiro é liberdade de viajar, é liberdade de fazer os cursos que você ama, é liberdade de estudar, é liberdade de conhecer lugares, de conhecer pessoas. Então, o dinheiro, ele é muito bem-vindo e ele não é um pecado como é visto por aí. Pelo contrário, ele é algo muito rico, muito que traz muita liberdade, muita evolução para a sua vida, desde que você saiba utilizá-lo, né? De que forma que você está utilizando o dinheiro. Então, quando a gente reencarna, a gente passa por essa dimensão densa, né? Que tem ali uma energia mais densa, como aqui na Terra, para que você entenda a sua passagem. Ali você vai ter auxílios, né, de, de espíritos, de amparadores, de guias espirituais que a todo tempo vai estar ali te explicando a sua condição e falando, olha, vamos evoluir, vamos pular de nível, vamos para outro andar. Só que muitos não aceitam, porque como, por exemplo, talvez estavam aqui na Terra encarnados e muitos com esse fanatismo, às vezes um fanatismo religioso que não leva que uma visão de reencarnação existe, ele nem entende que ele está desencarnado. Ele pensa ali que ele está ainda aqui vivendo porque é criado no umbral, tem planos no umbral, porque existem vários níveis de umbral também, né? Aliás, para quem conhece, que assistiu aquele filme Nosso Lar, o Nosso Lar é uma colônia espiritual no umbral. É um hospital, né? É um hospital espiritual dentro de umbral, que ele resgata pessoas, já é um nível onde é um umbral que ele resgata pessoas que entenderam que desencarnaram. Gente, desculpa o barulho aqui, é porque eu estou gravando esse vídeo hoje, bem no dia de carnaval, e a escola que ganhou aqui em São Paulo é próxima da minha casa, e tem também aqui o Sambódromo, que também fica próximo, então tá uma muvuca. Aliás, não é à toa que eu estou hoje trazendo para vocês esse assunto, se inferno realmente existe, porque amanhã nós vamos entrar numa fase onde é uma fase de renascimento, uma fase de oportunidade, mas também é uma fase que nos traz também a densidade, porque muitos obsessores, muitos espíritos que não aceitaram a luz, que não aceitaram evoluir, que não aceitaram passar de fase, né? Eles estarão aí, eles têm toda a oportunidade de estar entre nós no momento aí da quaresma. Então amanhã inicia-se a quaresma, é um período onde tudo fica muito mais denso, onde nós vamos ter uma sensibilidade espiritual muito maior para sentir energias negativas, né? E por isso a importância que eu trago aqui para vocês da gente se cuidar, da gente elevar cada vez mais a nossa vibração e elevar cada vez mais a nossa energia espiritual para não atrair esse tipo de obsessor e de espíritos que pode aí influenciar e muito na nossa vida, trazendo doença, trazendo tragédias, trazendo situações aí que te leva a ter um prejuízo financeiro, né? Sempre pontos negativos. Então, se você está blindado, se você sabe como se cuidar e elevar a sua energia e você está conectado a pensamentos bacanas, você assiste coisas legais, se você sabe lidar com pessoas que elevam também a sua energia, então está jóia. Você possivelmente não será aí vampirizado por esses espíritos que nessa fase da quaresma têm o livre-arbítrio de serem soltos. O que acontece na quaresma? Na quaresma, desculpa. Eles têm a autorização de andar, né? Não é essa palavra que eu gostaria de lembrar agora, de ter essa facilidade de oscilar entre dimensões ou oscilar. Então, eles têm essa facilidade de oscilar aqui na Terra.
né, de estar aqui na Terra, daqui a pouco estão lá no umbral, e com isso vai trazendo para aquelas pessoas que não se cuidam, que não buscam autoconhecimento, que não se cuidam energeticamente, com certeza vão sentir essa energia bem pesada, né? Muitos até indo por esse outro caminho que não é bacana, de influências tão pesadas que acabam impactando na sua vida de alguma forma. Então, existe um umbral sim, não é algo ruim, desde que você agora em vida, com essa oportunidade que você tem de vida, que não foi para qualquer um, você pegou uma fila muito grande e existem filas de bilhões e bilhões de espíritos tentando reencarnar, esperando uma oportunidade. Então faça da sua oportunidade uma oportunidade de ouro, porque quando você se cuida aqui, quando você busca evolução, quando você busca entendimento sobre a sua passagem na Terra e qual é a sua missão e qual é o seu propósito, né? Eu estou cuidando da minha energia, eu sou uma pessoa que estou procurando evoluir, estou cuidando de mim emocionalmente, daquilo que fica se repetindo, né? Repete padrões, algo que já foi do passado e que para mim não interessa mais. Tudo bem entender que, de repente, no passado eu gostaria que fosse diferente, mas eu ainda não tinha essa maturidade. Hoje eu tenho a maturidade, que eu quero meu autoconhecimento, que eu quero me conhecer, que eu quero buscar aquilo que é melhor para mim. Então é isso, é sobre isso que eu estou falando. Se você faz isso em vida, quando você for desencarnar, a sua passagem vai ser muito mais rápida para planos astrais de colônias espirituais muito mais evoluídas. Você vai estudar sim, você vai trabalhar sim, você vai ter a sua vida normal também nesse plano. Porém, num plano muito mais avançado, onde você vai estudar, ganhar conhecimentos, todos os dias você vai interagir ali com pessoas que estão com os mesmos afins, ou seja, afim de evoluir ainda mais e se tornar um espírito de muita luz. Quando você vai para umbral, muitas pessoas vão justamente por ter vivido dentro de uma ilusão aqui na Terra. Viveu muito tempo iludido, não seguiu o caminho do seu coração. São pessoas que de repente viveram muito para outras pessoas e deixaram de viver a sua vida, né? Ou pessoas que sofreram demais e carregaram essa sofrência para o resto da sua vida, não se impulsionaram a mudar esse sofrimento, ou de repente experiências negativas que você viveu, ao invés de você transformar aquilo como lição e falar, não quero isso para minha vida não, eu vou mudar sim, né? Não é porque eu passei isso daqui quando eu era criança, não, que eu vou querer isso para minha vida. Não é porque de repente eu não tive um pai presente ou um pai que, sabe, agiu ali de forma correta comigo quando criança, ou uma mãe. Eu tô aqui dando só um exemplo, tá? Mas cada um sabe aí o que as suas condições emocionais e os seus traumas que tem que ser trabalhado quando adulto. Nós não temos que cruzar o braço e aceitar isso como algo final. Não. Se você está vivo, você pode mudar. Eu não acabei de falar que tem bilhões de espíritos esperando a oportunidade de estar aqui na Terra, no seu lugar. Então, cuide aí do seu lugar bem direitinho e trate de ficar aqui muito tempo, né? Porque é a gente que sabe e acaba direcionando o tempo que a gente vai ficar aqui reencarnado, porque nós só morremos quando nós queremos morrer. Tem mais essa, viu? Isso daí vai ser assunto para outro vídeo, que eu também já falei num vídeo meu, mas eu gosto sempre de estar trazendo essa questão para vocês, para cuidar direitinho da vida de vocês, porque somos nós os responsáveis sobre a nossa morte. Não adianta falar, chegou minha hora, Deus quis assim. Não. Quem quis assim é você. De alguma maneira, você já estava ali infeliz, insatisfeito com a sua vida, não estava, sabe, curtindo o seu presente, o presente diário de estar vivo. E aí o que acontece? Claro, você cria aí doenças emocionais, primeiro mentais, depois emocionais, que vira físicas, e aí você antecipa a sua página para o astral. Então o umbral ele existe, não é inferno, não é como aquela imagem que a gente viu
novela Viagem, que era cheio de lama, cheio de espíritos horrorosos. Claro que existem dimensões muito ruins, existem vários níveis de umbral. Ah, pessoas que teve uma evolução mais bacaninha, vai para um umbral lá, tipo o nosso lar. Ah, você vai só aqui desprender sua energia densa e ó, tchau, vaza para outra colônia espiritual, né? Vai para uma colônia espiritual de mais evolução. Você já tem essa consciência. Você já foi para lá com essa consciência de que você foi para o astral para evoluir cada vez mais. Agora, para aqueles que vivem dentro da ilusão, que não morreu, que está vivo, que está preso a algo ainda aqui dentro da Terra, né? Que nem se desprendeu do seu último corpo, essas pessoas terão mais dificuldade. Vão viver tipo numa Disneylândia criada pela espiritualidade, porque o umbral, existem lugares que são tão densos e tão ilusórios, porque o umbral é ilusão, é um lugar para você se desprender das suas ilusões. E aquelas pessoas que têm mais dificuldade de entender sobre a reencarnação, de entender da vida pós-morte, eles têm a dificuldade de aceitar que morreu. Então, acabam criando ali os próprios espíritos que compartilham ali de um umbral mais, nível mais baixo, que são várias fases, né? Criam a ilusão, até mesmo a sua casa que você vivia aqui é criada lá, é criada como se você estivesse na sua casa. Então você que não tem o conhecimento espiritual, o conhecimento, não buscou o autoconhecimento quando estava vivo, você pode sim ser iludido por espíritos imaginando que aquele lugar é sua casa, mas não é. Você já está num plano aí onde você com certeza, se não acordar, se não despertar, se não aceitar os chamados dos guias espirituais que a todo tempo está ali tentando resgatar aqueles espíritos para um plano mais avançado, para um plano onde você consegue estudar, para um plano onde você consegue se curar das suas dores que talvez você ainda sinta, porque você não aceitou que morreu. Então você vai ficar ali por anos e anos preso a uma ilusão, a uma mentira. Ou seja, você só está ali tirando a oportunidade de crescer espiritualmente e de novamente poder reencarnar, se for assim a sua vontade. Então é isso, gente. O melhor, né, essa história de umbral, de inferno, então existe sim umbrais muito densos. Umbrais onde espíritos, eles não querem ser resgatados, eles não aceitam o resgate, eles gostam, sabe, de viver ali naquela ilusão, ou são espíritos muito maldosos que gostam de estar ali, sabe, não aceitam a luz. Mas o momento da quaresma, onde começa amanhã, é um momento onde traz o renascimento. É a oportunidade onde os guias espirituais, milhões de guias espirituais, são guiados para esses umbrais para tentar um resgate em massa, né, desses espíritos para colônias espirituais mais avançadas ou para um nível de umbral mais avançado, porque nós temos etapas, umas fases onde nós passamos, né? Cada um tem a sua evolução. Então, dependendo da sua evolução, é o grau que você vai ficar de umbral. Então, por exemplo, você faleceu, normalmente você vai para um umbral de colônia como o nosso lar. Esse seria o correto, né? Que é o hospital, onde você vai ali ficar por um tempo, claro que um curto tempo, esse é o ideal, de você ficar um curto tempo, se recuperando energeticamente, se desprendendo daquilo que você tem que se desprender. Os hospitais espirituais, eles justamente é para você se desprender dessa energia densa, no qual a gente carrega aqui na Terra, desprender desse corpo denso, e não é só o corpo físico, nós temos 4 corpos. Também já gravei um vídeo sobre isso, sobre os nossos 4 corpos, aí você consegue entender mais
como cada um funciona. Então, já entendemos que não existe inferno, existe umbral. O umbral, ele é um local de ilusões, onde você necessariamente passa, dependendo do seu nível de conhecimento, quando você se intera aqui e de que forma você viveu aqui na Terra, você vai para o umbral para você se desprender dessas ilusões, para você desapegar, para você realmente abandonar certas coisas que não faz mais parte daquele plano. Você também pode ter o entendimento de que o umbral ele não é para punir, ele não é inferno. Inferno então não existe. Então ele não vai te punir, né? Em nenhuma fase ali, nem mesmo naquela fase mais densa, onde existem espíritos que não estão a fim de evoluir, que já entenderam que morreram, que já entenderam que não estão encarnados, mas não aceitam de jeito nenhum e querem viver ali na ilusão. Então é algo muito mais baixo, é uma energia muito baixa. Mesmo lá não existe punição, existe sempre a chance. Os guias espirituais na fase aí, tanto na fase de quaresma quanto de tempo em tempo, estão ali resgatando os espíritos, aqueles que aceitam fazer a passagem para um novo plano. E agora na quaresma é como se fosse realmente um grupo muito grande, mas muito grande de espíritos evoluídos, né, que estão ali todos dispostos, estão na missão de irem até a todos esses planos umbralinos para trazer, para resgatar esses espíritos, mesmo aqueles que estão há tantos anos e que não estão aceitando a sua troca, né, de dimensão. Só que isso tem que ter ética. Então, os espíritos de evolução, os espíritos de luz, eles não podem de jeito nenhum obrigarem esses espíritos a aceitarem a mudar de plano. A pessoa tem que querer. Então, dentro da espiritualidade também existe a ética. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curte o vídeo, compartilha, cuida do seu espírito, purifique a sua alma, cuide das suas energias nessa quaresma. Até o próximo vídeo, um grande beijo e até mais.